Olá, meu nome é Pablo Vilela, essa videoaula é destinada aos intermediários na guitarra. Eu vou iniciar falando sobre tétrades. Bom, os tétrades são formados por 4 notas, tônica, terça, quinta e sétima. Bom, olhando pelo acorde aqui de Dó maior na forma Lá, no Caged, nós vamos ter tônica, quinta, oitava, terça e quinta. Então, se a gente diminuir essa oitava meio tom, nós vamos achar uma sétima maior, o que vai fazer desse acorde agora um Dó maior com sétima maior. Se eu diminuir mais meio tom aqui na sétima, eu vou achar uma sétima menor, que vai chamar esse acorde agora de Dó com sétima. Bom, vindo agora para o acorde menor, Dó menor. Isso aqui é uma tríade de Dó menor. Diminuindo meio tom na oitava, eu vou encontrar uma sétima maior, o que vai fazer desse acorde um menor com sétima maior. Essa é a sonoridade dele. Diminuindo mais meio tom, nós vamos achar aqui agora uma sétima menor, o que vai fazer desse acorde um menor com sétima. Bom, diminuindo mais uma nota nesse acorde tétrade, se eu diminuir a quinta, eu vou ter tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Esse acorde é o meio diminuto. Então, voltando aqui para o acorde maior, mais especificamente para o acorde maior com sétima maior, se nós aumentarmos a quinta justa dele, nós teremos uma quinta aumentada, o que vai fazer desse acorde um acorde aumentado. Todos os acordes que vimos aqui agora são acordes de Dó na segunda posição do Caged, que é a forma Lá. Outros formatos vocês vão encontrar no livreto digital que acompanha a videoaula. Utilizando o mesmo acorde de Dó que usamos para ver os acordes tétrades, vamos agora ver os arpejos tétrades, que não são nada mais nada menos que o acorde tocado melodicamente, na sequência tônica, terça, quinta e sétima. Eu vou tocar aqui agora um tríade de Dó maior, no mesmo formato que estávamos vendo o acorde, vamos ver o arpejo também. Formato Lá, que é a segunda posição no Caged. A gente tem aqui tônica, terça, quinta, tônica, terça, quinta, tônica. Antes de cada tônica, eu vou acrescentar uma sétima maior e vamos encontrar então a digitação do arpejo maior com sétima maior. Vai ficar dessa forma aqui. Tônica, terça, quinta, sétima, tônica, terça, quinta, sétima, tônica. Esse então foi o acorde maior com sétima maior. Agora vamos ver o acorde maior com sétima menor. Bom, é só diminuir meio tom onde tínhamos colocado a sétima. Aí nós vamos encontrar a sétima menor. Vai ficar assim: tônica, terça, quinta, sétima menor, tônica, terça, quinta, sétima menor e tônica. Com esse mesmo formato, tendo também a sétima maior, vamos ter aqui o acorde maior com sétima maior e quinta aumentada. É o arpejo aumentado tétrade. Então, nós vamos ter tônica, terça, quinta aumentada, sétima maior, tônica, terça, quinta aumentada, sétima e tônica. Bom, indo agora para os arpejos menores, eu vou ter o seguinte. Tocar a digitação do forma Lá, no Caged, e vai ficar assim: tônica, terça menor, quinta, tônica, terça menor, quinta, tônica. Então agora eu vou repetir o desenho e vou acrescentar uma sétima maior, que vai fazer desse arpejo um tétrade menor com sétima maior. Então a gente tem tônica, terça, quinta, sétima maior, tônica, terça, quinta, sétima maior e tônica. Bom, esse aqui então vai ser o arpejo menor com sétima. Nós vamos ter tônica, terça, quinta, sétima, tônica, terça, quinta, sétima, tônica. E concluindo, o último formato, que é o meio diminuto. Ele tem tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Então teremos tônica, terça, quinta diminuta, sétima menor, tônica, terça, quinta diminuta, sétima e tônica.
Uma boa forma de tocar e memorizar todos esses arpejos é você tocar a harmonização da escala maior em cima dos tétrades, com cada um dos formatos do Caged desses arpejos que vão acompanhar aí no livro digital que tem no DVD. Eu vou tocar aqui então a harmonização toda baseada em Dó maior. Então nós teremos Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima maior, Sol maior com sétima menor ou simplesmente Sol com sétima, Lá menor com sétima, e Si meio diminuto. Para você obter um resultado completo no estudo dos arpejos, é interessante você olhar o livreto digital que acompanha essa videoaula, que tem outras digitações desses mesmos arpejos tétrades. Aí fazendo essa mesma harmonização da escala maior em cima de todos os formatos que você tem lá, você vai ter um estudo mais completo. Bom, continuando a nossa aula, eu vou falar agora sobre pentatônica. Como o próprio nome já diz, é uma escala formada por 5 notas. Na escala maior, nós tínhamos aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, nas 7 notas. Passando para a pentatônica, nós vamos cortar alguns graus aqui. Na escala maior, nós cortamos o 4º grau e o 7º grau. Vai ficar mais ou menos assim: tônica, segunda, terça, quinta, sexta e tônica. Na pentatônica menor, eu vou usar aqui o grau relativo, que é Lá menor, para explicar. Nós vamos esquivar alguns graus também. Na escala menor nós tínhamos tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e tônica novamente. Na pentatônica menor, nós vamos esquivar o 2º grau e o 6º grau. Eu vou usar então aqui o grau relativo de Dó maior, que é Lá menor, para mostrar como funciona a penta menor. No Lá, nós vamos ter aqui, na natural, tônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e tônica novamente. Na pentatônica, nós esquivamos o 2º grau e o 6º grau. Então teremos tônica, terça, quarta, quinta, sétima e oitava. Se assemelha muito ao arpejo menor com sétima menor, só que acrescentando uma quarta. A pentatônica maior, ela possui 5 desenhos. Eu vou tocar os 5 desenhos aqui, cada um começando por uma nota da escala. Bom, como nós estamos falando de escala maior e eu estou tocando aqui a escala de Dó maior pentatônica, é interessante você sempre prestar atenção aonde estão localizadas as tônicas. Nesse caso, a tônica está na terceira casa da quinta corda, na quinta casa da terceira corda. Segundo desenho: tônica, tônica novamente, tônica novamente. Bom, no próximo desenho, finalmente o último desenho. Na pentatônica menor, assim como na maior, vamos ter 5 notas e 5 desenhos. Eu vou tocar todos os desenhos agora baseados no acorde de Lá menor, que é relativo de Dó maior. Vocês vão reparar que é exatamente a mesma digitação da de Dó maior. São as mesmas casas. Só que agora nós vamos ter que dar ênfase à tônica Lá e não Dó, como na maior. Então vamos lá. Primeiro desenho, Lá sendo a tônica.
Segundo desenho começando da própria tônica. Terceiro desenho. Quarto desenho. E o quinto desenho. Bom, e baseado na escala pentatônica menor, nós temos também a escala de blues, que é uma escala pentatônica menor com uma quarta aumentada adicionada. Bom, e na pentatônica de blues, essa quarta aumentada é chamada de blue note, mas esse intervalo do trítono de quarta aumentada é encontrado em algumas outras situações. No caso do acorde com sétima menor, o maior com sétima, o acorde meio diminuto, que a gente tem o trítono logo de cara, entre a tônica e a quinta. No acorde diminuto, vamos ter dois trítonos, entre a tônica e a quinta, e entre a terça e a sétima. Bom, além de fazer parte da escala de blues menor, o trítono também faz parte de alguns acordes, e ele divide a escala maior em relação à tônica exatamente no meio. Isso faz com que ele cause muita tensão. No caso aqui, o acorde maior com sétima menor. Existe um trítono entre a sétima e a terça, o que causa essa tensão. Por isso que o acorde dominante não é um acorde estável para você estacionar. É um acorde que você tem que usar como passagem, nunca como conclusão de uma frase harmônica. No acorde meio diminuto, nós temos um trítono entre a tônica e a quinta diminuta, o que também torna esse acorde um acorde tenso. O acorde diminuto, ele tem dois trítonos entre a tônica e a quinta e entre a sétima e a terça, exatamente como no dominante, que é o acorde maior com sétima menor. Uma coisa interessante é perceber que, baixando a tônica meio tom nesse acorde diminuto, você acha um acorde dominante meio tom atrás, com quase as mesmas notas. Bom, voltando aos acordes tétrades, eu vou falar um pouco agora mais especificamente sobre o acorde diminuto, que foi um dos tétrades que vimos no início da aula. Bom, o diminuto, ele possui tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta também. Cada uma dessas notas está separada exatamente um tom e meio da outra, o que faz que o acorde seja simétrico. Portanto, se a gente toca esse acorde de um tom e meio e um tom e meio, nós encontramos o mesmo acorde, só que invertido. O que seria ser invertido? A ordem das notas está trocada. O primeiro começava pela tônica, ia para a terça, quinta e sétima. O próximo começaria da terça, iria para a quinta, sétima e por último a tônica, e assim por diante. Bom, uma das aplicações do acorde diminuto é ser um acorde de passagem. Por exemplo, entre cada um dos graus da escala maior, harmonizando, nós podemos utilizar um acorde diminuto de passagem, preparando para o próximo acorde. Tocando aqui então a harmonização da escala maior com os diminutos de passagem, vai ficar da seguinte forma. Antes de mudarmos de um grau para o outro, nós passamos sempre por um diminuto. Por exemplo, aqui do Mi para o Fá, não tem um tom de distância. Então é só a gente tocar o Mi menor com sétima e tocar o Mi diminuto antes de vir para o Fá. Bom, acordes suspensos. Esses acordes, eles são formados por 3 notas ou por 4 notas, podem ser tríades ou tétrades, mas eles não se qualificam como acorde maior ou menor. A gente chama eles de suspensos. Por quê? Porque eles não têm terça. Como que qualifica um acorde como maior ou menor é a terça, esse acorde não vai ter
nem a classificação de maior ou menor. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é um acorde de Dó maior. Se eu diminuir meio tom na terça, eu vou achar o Dó menor. Se eu diminuir mais meio tom, eu vou achar a segunda maior, que é o que forma o acorde suspenso. Esse aqui é chamado de sus2. Você suspende a terça e coloca uma segunda maior no lugar. Um outro tipo de acorde suspenso é o que você suspende a terça e coloca uma quarta justa no lugar. A sonoridade fica essa. Bom, aproveitando a deixa aqui da utilização da segunda, nós podemos também utilizar a segunda e a terça. Esse acorde vai chamar de Ad9, que significa adicionar uma nona. Você mantém a tríade ou a tétrade e adiciona uma nona na formação. Vai ficar mais ou menos assim. A melhor forma de você achar é você transformar a oitava numa nona. Então, daqui da oitava anda um tom e você vai achar o acorde maior Ad9. Tem essa sonoridade. Ele pode também ser menor. A gente transforma a terça em terça menor e ele tem essa sonoridade. Bom, vou falar agora sobre técnica. Vou mostrar aqui para vocês vários tipos de técnica e nós vamos ver depois uma série de exercícios para praticar. A primeira que eu vou falar é sobre o hammer-on. O que significa hammer-on? É você tocar um ligado na ascendente. Por exemplo, partindo desse Lá, na quinta casa da primeira corda, e vindo para o Si, como que eu faria para tocar esse Si sem ter que palhetar novamente? Eu toco Lá e martelo o Si. Isso é o chamado hammer-on. Tem esse mesmo tipo de ligado na descendente que chama pull-off, que significa você tocar a nota Si e vir para o Lá sem ter que palhetar de novo. Ficaria dessa forma. Você puxa a corda para fora, só que mantém o outro dedo bem preso para que a corda não saia do braço da guitarra. Bom, e continuando essa parte de ligado, nós temos também o tapping, que nada mais nada menos é que você utilizar um dedo da sua outra mão para tocar